Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus. Mais um domingo, nós vamos nos alimentar da sua poderosa palavra. Vocês pensaram que tinham escapado de mim, tá vendo? Vamos ver novamente hoje. Semana passada, iniciamos o Evangelho de João, no capítulo 7. Nós tratamos sobre a ótica, sobre Cristo. Como que nós enxergamos a Cristo, não é verdade? Esse movimento de analisar uma pessoa como você enxerga ela, parte, por exemplo, de como você vê essa pessoa ensinando, falando ou algo do tipo. Então, nós temos uma multidão que enxerga, em parte, Jesus sendo bom e outros entendem que ele é um falso profeta. E essas conclusões são tiradas a respeito do seu ensino. Então, é a partir do ensino de Jesus Cristo que essas pessoas têm um posicionamento a respeito do nosso Senhor. Ok? Então, hoje nós vamos tratar sobre o ensino de Jesus. Em João, capítulo 7, dos versos 14 ao 24. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: somos responsáveis pelo que falamos e não pelo que as pessoas entendem. Não é verdade? Eu gostava muito daquele seriado, acho que todos aqui, pelo menos aqueles que têm acima de 25 anos, na sua infância assistiram Chaves. Tem um episódio que o seu Madruga, ele pega a bola do Kiko, e aí o Chaves corre contar pro Kiko, né? Que o seu Madruga havia pegado a bola dele. E aí o Kiko diz: olha, vai lá e fala para ele que a minha mãe disse que vai bater nele. Aí o Chaves vai lá na porta do seu Madruga. O Kiko disse que a mãe dele disse, que o Kiko disse, que a mãe dele disse, já não entendia mais nada. O que significa isso? Isso é aquela comunicação do telefone sem fio, não é verdade? Então, pensa comigo o seguinte. Matheus Silva chegou para mim querendo saber um pouquinho mais a respeito do Léo, porque o Léo tem mais convívio comigo. O Léo ele tem evitado de tomar refrigerante, o Matheus. Uma falácia isso, viu? Ele está evitando esse refrigerante já faz anos, hein? O Léo também subscreve uma confissão de fé, Batista 689. Aí Matheus Silva vai lá conversar com o Vitor. Você sabe que o Léo ele é um neopuritano. Ele subscreve uma confissão e por isso ele não toma coca. Percebe o telefone sem fio, como ocorre aqui os perigos? Deus ele concede a lei a Moisés. Moisés ensina essa lei ao povo e depois tradições e tradições vão acontecendo para que essas pessoas se percam na lei, assim como os fariseus estavam. Então, a partir de tradições humanas, de compreensões que eles tinham a respeito da lei, que eles estão aqui agora julgando os ensinos de Jesus.
Nosso sermão ele é dividido em 2 tópicos. O ensino de Jesus, Deus deve ser honrado. E partindo de uma outra perspectiva, o ensino de Jesus Cristo, ele pode ser desonrado. Então Deus é desonrado da maneira como você ensina o Evangelho. Logo nós afirmamos que o ensino de Jesus é honrado quando a verdade divina é revelada e desonrado quando é deturpado por tradições humanas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade em que sua palavra será exposta. E nós queremos aqui sermos alimentados, porque entendemos que a sua palavra tem vida e nutrientes para que nossa vida espiritual aumente cada vez mais e nós sejamos agraciados pelo desenvolvimento da nossa salvação que está em Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos ao texto. A partir do verso 14 de João 7 até o 24. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este Aqui na minha tradução está escrito como sabe este letras, mas na verdade é estas letras. Pode ser um erro de copista aqui, né? Sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio! Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Os irmãos que não assistiram o sermão passado devem voltar na introdução e entender a partir de que contexto nós estamos trabalhando. Porque, como eu havia dito, não está aqui em uma ordem cronológica. Antes, o capítulo 7 ele está vinculado ao capítulo 5 de João. Ok? Então, o ensino de Jesus, Deus deve ser honrado. E Deus é honrado quando a vontade dele é exaltada. E Deus é honrado quando somente ele recebe glória. Até brinquei com a irmã Magali, que ela está com a camisa, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Até a irmã Giovana está com a camisa agora. O ensino de Jesus é honrado quando a verdade divina é revelada e desonrado quando é deturpado por tradições humanas. Vontade exaltada, nós vamos trabalhar considerando os versículos 14 e 16. Vamos ler novamente? Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado?
Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Era muito comum que os mestres, eles ensinavam no pátio do templo, das sinagogas. Entretanto, nós devemos levar em consideração a essência e o caráter do ensino de Jesus Cristo. Segundo Mateus 7:29, ele diz que o ensino de Jesus não era como o dos escribas, porque ele detinha autoridade. Ok? E aqui, nós destacamos 2 pontos. Porque Jesus demonstra, ao ensinar no templo, sabedoria e força. Lembre-se que Jesus ele permanece na Galileia, porque na Judéia as pessoas tinham a intenção de matá-lo. Não é verdade? E nós consideramos, na semana passada, que ele não se coloca à prova. Ele não coloca-se em risco de morte. Ele não faz uma tentação a Deus. Ora, mas ele não é Deus? Sim. Mas ele não deve demonstrar a sua divindade na perspectiva daqueles incrédulos. Porque ele já estava se revelando como alguém que é Deus, da maneira correta e não da forma como eles queriam que Jesus aparecesse. Então, Jesus, ao permanecer na Galileia, ele não está ali demonstrando medo. E ele já sabia também que ele não haveria de morrer naquele tempo. Mas ele se mantém ali para evitar circunstâncias inadequadas, podemos dizer assim. Entretanto, Jesus também demonstra a sua força. Porque ele está, por um breve momento, na Galileia, não se colocando à prova, mas nós devemos levar em consideração, nós estamos trabalhando no Novo Testamento, em João. Mas enquanto Jesus está em vida, o que está em vigor ainda é a antiga aliança. Então, eles celebravam a festa dos tabernáculos e todo judeu que guardava a lei, ou pelo menos deveriam guardar a lei, estavam presentes nessa festa que era tão importante para os judeus. Jesus ele não se omite das suas obrigações. Ele vai agora para a festa dos tabernáculos lá na Judéia. Então note, como eu havia dito, ele não está demonstrando nenhum sinal de fraqueza ou medo por permanecer na Galileia. Porque se fosse isso, ele não iria de maneira alguma celebrar essa festa. Mas agora, ele não somente ele vai à festa, como ele começa a ensinar no templo, demonstrando que ele não se omite nem nos momentos de adversidade. Os ministros do Evangelho, eles não devem reterem a palavra a eles confiada em tempos de tribulação. Nós temos um entendimento otimista numa análise escatológica. Então, nada deve nos parar de anunciar o Evangelho de Cristo, seja em qualquer circunstância. Nós não devemos temer a países comunistas, como China, como Coreia do Norte. Onde nós estivermos, o Evangelho tem que estar em nossos corações e sendo proclamado a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele demonstra a sua força, a sua autoridade de ensinar, mesmo quando havia pessoas buscando matá-lo, ele está nos trazendo
um exemplo de quem o cristão deve ser. O apóstolo fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte pode nos separar. Então, por que nós temos medo de proclamar o evangelho em alguma circunstância adversa? Eu não vou falar do evangelho para aquela pessoa porque ela não gosta de crente. Eu não vou falar do evangelho porque eu posso ser preso. Eu não vou falar do evangelho porque eu posso ser cancelado. O que pode nos impedir? Se maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Agora, esses fariseus que estavam presentes na festa dos tabernáculos já haviam feito uma investigação a respeito de Jesus Cristo. Naquele período, a maioria das crianças do mundo greco-romano não tinham acesso sequer à instrução primária. A maioria não sabia nem escrever. E aí, então, eles dizem, olha, como é que pode ele estar ensinando ali se ele não sabe nem ler e nem escrever? Como eles sabiam disso? Porque eles já estavam pesquisando a respeito de Jesus Cristo. Eles estavam obcecados por Jesus Cristo. Note, mas além da ideia de alfabetização, nós devemos levar em consideração algo muito importante. Porque ao fato de eles conhecerem a respeito de Jesus Cristo, eles sabem que Jesus não havia tido nenhum tipo de educação, até porque ele cresce numa região pobre. Naquela época, o recurso até de você ter uma caneta, hoje as nossas crianças têm aqui caneta e papel para escrever o que estão entendendo da mensagem. Naquela época isso não era comum. Isso é uma evidência do pós-milenismo, hein? O mundo está melhorando. Agora, o fato é que, diferente do apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, ele não tinha nenhum mestre. Quem ensinava essas coisas para ele? Como é que alguém que não tem o conhecimento de leitura, na escrita, pode saber tantas coisas teológicas desse jeito? Se ele nunca estudou com ninguém. Esse é o cerne da questão. E mais ainda, quando ele está diante dos fariseus, os escribas, que são autoridades daquela época, ele ainda dizia assim, ó, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele corrige até aqueles que são detentores de autoridade. Em várias circunstâncias, ele diz, em verdade, vos digo. Ou seja, não é essa mentira que vocês têm ouvido. Eu tenho a verdade. Eu tenho toda a autoridade para ensinar o que vem lá do alto. O Pai enviou o Filho e o Filho exalta a vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade do Pai é a vontade do Filho. Jesus, ele estava inserido naquela cultura judaica que tinha por finalidade obedecer, era mais importante que a compreensão genuína. Então, o aprendizado pela prática era um padrão judaico. E Jesus está dizendo assim, olha, eu não aprendi nada com ninguém, a minha autoridade não vem desse mundo, não vem de tradições humanas. O que eu tenho ensinado a vocês vem lá do alto, dos céus. O Pai e eu somos um só.
Então, Cristo, o ensino dele está honrando a Deus, porque a vontade de Deus está sendo exaltada. Ok? Dos versículos 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. A única referência a Theos, a palavra Theos no grego, Deus, no capítulo 7, remete a Deus como fonte dos ensinamentos de Jesus. Então, qualquer pessoa que esteja disposta a fazer a vontade de Deus, recebe a promessa de que saberá se o ensino de Jesus tem origem divina ou humana. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Geralmente, quando nós estamos nos deparando com ímpios, eles rejeitam o evangelho de Jesus Cristo porque eles têm antes o desejo de experimentar o poder e a eficácia de Jesus Cristo. Então, ao menos que apareça algum sinal miraculoso aqui na minha frente, eu não vou crer nisso. Mas nós já aprendemos que isso é uma falácia. Porque não é a ausência de sinais e maravilhas que faz de uma pessoa incrédula. Porque se assim fosse, essas pessoas não teriam nenhuma razão plausível para ser incrédulas a respeito de Cristo. Porque Cristo já havia dando sinais de maravilhas. Então, diferente dos ímpios, o cristão, ele não almeja antes um sinal, algo miraculoso. Por quê? Porque nele já habita algo de extremo e total poder, que é o Espírito Santo, enviado pelo Pai por meio da obra de Cristo. Nós não estamos aqui esperando que aconteça alguma coisa sobrenatural para que então possamos crer. Porque antes já aconteceu algo sobrenatural em nós. Porque se não houvesse algo sobrenatural em nós, nós estaríamos como essas pessoas aqui incrédulas. O fato de nós nos reunirmos como igreja, o fato de nesse momento eu estar aqui anunciando o Evangelho de Cristo por meio da tua palavra, o fato de nós orarmos a Deus, é o fato de que houve ação poderosa e milagrosa de Deus em nossas vidas. O maior milagre de Deus não foi transformar água em vinho, não foi a multiplicação dos pães e dos peixes, não foi a abertura do mar vermelho. O maior milagre que Deus operou em nossas vidas foi fazer de nós pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados e hoje estão vivas, glorificando a Deus. Cristo, ele busca a glória do Criador. Os seus ensinos não provêm de tradição humana. Antes, vem de Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Mas Jesus Cristo diz, digo-lhes a verdade. Eu falo a verdade. Eu faço a vontade do Pai. Porque eu e Ele somos um só. Convidar os irmãos para abrir comigo Deuteronômio 18, dos versículos 18 a 22. Dezoito a 22.
Vamos ler. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca, porém, as minhas palavras. E ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que lhe não mandei falar, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então nós estamos vendo aqui um contraste a respeito do que os fariseus e os judeus estavam ali entendendo a respeito de Jesus Cristo. Porque uns diziam que ele era bom, lembram disso? Ou seja, ele é este profeta anunciado, aquele que fala as verdades, que fala, que executa a vontade de Deus. Mas para outros, ele era um falso profeta. E não tinha que receber nenhum tipo de glória, de honra. Por quê? Porque o ensinamento dele não era verdadeiro. Vamos analisar um pouquinho a respeito disso. O ensino de Jesus, ele é desonrado quando está na boca dos blasfemadores. O ensino de Jesus, ele é desonrado quando é ensinado pelos hipócritas. O ensino de Jesus, ele é honrado quando a verdade divina é revelada. E é desonrado quando é deturpado por tradições humanas. Vamos ver esses blasfemadores. Os versículos 19 e 20. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Para nós entendermos sobre esses blasfemadores, nós precisamos ter um entendimento do que é uma blasfêmia. Blasfêmia é o ato de amaldiçoar alguém. No caso, Deus. É você ter o entendimento a respeito de Cristo com irreverência. Então, no entendimento de alguns fariseus, Jesus era um mero mortal. Mas ele se fazia filho de Deus. Então ele era acusado de blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque a compreensão daquelas pessoas a respeito de Deus era uma compreensão errada. Nós não conseguimos enxergar Deus sem que seja um Deus que subsiste em três pessoas. Eles também estavam entendendo que Jesus estava transgredindo o terceiro mandamento. Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando Jesus começa a se colocar como Deus, está falando o nome de Deus em vão. Um profeta, ele é um agente de Deus. Então, o profeta é aquele que tem por finalidade instruir o povo a respeito de Deus. Geralmente, quando nós pensamos em profetas, o que vem à nossa mente é aquelas pessoas que prevê o futuro. Essa não é a finalidade de um profeta.
embora ela tenha essa característica também, porque o próprio Jesus falava de coisas que haveriam de acontecer, como, por exemplo, o Apocalipse. Mas falsos profetas mereciam a morte. A lei dizia isso. Então, matar o verdadeiro profeta era uma contravenção à lei. Por isso que Jesus agora aqui, ele começa a questionar. Moisés não vos deu a lei? Quando ele fala a respeito de lei, refere-se ao acontecimento na história de Israel, subsequente ao Êxodo, certo? Então Deus concede a lei ao seu povo. Aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 9, 28, os fariseus, eles alegam ser discípulos de Moisés. Só que eles desejam matar Jesus Cristo. Por isso que Jesus está dizendo, olha, não foi Moisés que deu a lei para vocês? Eu sou um verdadeiro profeta. E vocês estão querendo me matar. Vocês estão contradizendo a lei. Porque lá em Êxodo 20, 13, diz, não matarás. Ok? Esse não matarás, ele deve ser entendido como não assassinarás. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque nós vamos analisar, o próprio Davi matou mais de 10 mil pessoas. Em outras circunstâncias, nós vamos ver no Antigo Testamento homens de Deus matando outras pessoas. Sobretudo, este mandamento, ele está dizendo o seguinte, você não deve assassinar uma pessoa sem um motivo adequado. Então, sei lá, a pessoa xingou você no trânsito, você vai lá e mata a pessoa. Isso não existe. Entende? Agora, o marido, o sacerdote do lar, ele está na sua casa. E o invasor vai lá, querendo abusar da sua esposa e dos seus filhos, roubar tudo lá, e o que você vai fazer? Por isso que nós oramos para que isso nunca aconteça com nós, porque em circunstâncias como essa, o responsável de cuidar da minha família sou eu. Então, vai morrer eu primeiro antes de alguém tocar na minha esposa e no meu filho. Por isso que Jesus diz, vós, marido, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, morrendo por ela. Puxãozinho de orelha nos maridos aí, né? Vocês têm que morrer pelas suas esposas. Então, o ensino de Jesus acusa os judeus de desobedecerem a lei de Moisés. A lei autoriza matar inocentes? Até os malfeitores, eles são julgados legitimamente, para que depois eles fossem julgados e condenados. Mas vocês ainda nem me julgaram e já estão me sentenciando à morte. Vocês são descumpridores da lei. Sabe que Jesus está invertendo o jogo aqui, né? Está dando um checkmate nos fariseus. Agora, naquela época, com muita frequência, imaginava-se que os endemoniados agissem de modo insano. Então, uma pessoa que fazia de si profeta, mas ela é mentirosa, essa pessoa, na ótica judaica, ela está endemoniada. Você imagina o tanto de endemoniado que não tem nos dias. Não é verdade? Mas são isso mesmo que eles são. Profetas do Satanás. Filho das trevas. Distorcendo a realidade bíblica. Pervertendo o evangelho, corrompendo
a sã doutrina, roubadores, sugando até os ossos das ovelhas. Então a multidão, lembra do exercício? Quando eu falo de multidão, nós não devemos presumir que sejam todas literalmente, mas a grande maioria ali acreditava que Jesus era um paranoico. Agora, mas o fato de eles entenderem que Jesus poderia estar delirando, ou que ele fosse um paranoico, ainda assim acarretava em ele ser um falso profeta possuído por um espírito imundo. Porque se ele é paranoico, se ele não sabe o que está dizendo, então ele é um mentiroso. Então olha só como as pessoas estavam enxergando Jesus Cristo. E isso baseado por meio do seu ensino. O ensino de Cristo ele é desonrado por esses blasfemadores. Então eles estavam dizendo que Jesus estava mentindo. Agora, vamos fazer uma breve reflexão. Pode ser que o povo comum, e aqui eu não estou falando mais dos sacerdotes ali, fariseus e escribas, mas o povo comum, talvez não sabiam do que os sacerdotes queriam fazer com Jesus. Por isso que eles falam, quem quer te matar? Isso não chegou aos meus ouvidos. Uma segunda possibilidade é que isso fosse uma estratégia. Não. Você acha que alguém quer te matar? Fica tranquilo, pô. Pode ficar aí com nós aí no meio aí, pode curtir a festa. Só que na primeira oportunidade eles iam pegar Jesus Cristo. Mas nós devemos levar em consideração que é possível que algumas pessoas não sabiam que Jesus estava sendo procurado para ser morto, ser assassinado. Mas, por outro lado, nós também percebemos que os fariseus e os sacerdotes, eles estavam ali no meio e mantiveram-se em silêncio. Eles estão vendo que Jesus está dizendo, vocês estão querendo me matar. Mas eles não tentam fazer nenhum tipo de defesa. Não, nós não sabemos disso. Percebe que eles ficam em silêncio. Porque isso estava no seu coração. Eles desejavam isso. Eles queriam mesmo matar Jesus Cristo. E a história vai nos mostrar o que de fato aconteceu, né? O ensino de Jesus também não é honrado quando é ensinado pelos hipócritas. O que Jesus faz? Nos versículos 21 ao 24. Nós estamos... Eu sempre esqueço de olhar. Nós estamos caminhando para o final. Não vai dar tempo. Do 21 ao 24. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Todas as vezes que a palavra lei de Moisés refere-se à lei moral. Essa é a pesquisa para as crianças. O que significa lei moral? Jesus ele começa a chamar o povo à racionalidade. Vamos pensar comigo aqui. Deixa eu refutar esse entendimento de vocês.
circuncisão no sábado. A circuncisão, ela antecede a lei. Então, ela é uma obra dos antepassados. Ok? Entretanto, ela não faz oposição à lei. O que eu estou dizendo? Nem tudo é proibido no sábado. E é isso que Jesus está mostrando para essas pessoas. Porque é o seguinte, a circuncisão, ela antecede a lei e depois ela faz parte da lei. Então, ela vem antes da lei, mas depois ela passa a ser lei. E é uma obra. E ela deve ser feita. E aí, fazemos obras no sábado ou não agora? Esse era o dilema que eles estavam enfrentando. Mas, eles faziam a circuncisão no sábado. Eles davam preferência aos antepassados. Então, Cristo está dizendo assim, olha, eu devo ter a preferência porque eu sou superior aos seus antepassados. Antes que Abraão existisse, eu sou. A lei exige que determinadas obras sejam feitas no sábado, como a própria circuncisão. Então como é que vocês estão questionando porque eu curei um homem no sábado? Vale a circuncisão que é externa ser superior à cura de um homem que agora se arrepende e crê em Cristo? Sempre que duas leis conflitarem, uma da cerimônia legal e a outra do dever necessário do amor, a cerimônia, ela cede ao amor. Salvo na questão da confissão de fé. Veja, Jesus está mostrando que eles era quem violavam a lei, por não socorrer um irmão. Vocês não estão agindo com misericórdia. Vocês não têm importância nenhuma para com o seu próximo. Vocês não amam o seu próximo. Vocês são hipócritas. Vocês dizem amar a Deus, mas odeiam o próximo. Era para vocês estar glorificando a Deus pela cura deste homem, mas tudo que vocês têm feito é me acusado de ter transgredido o mandamento do Senhor. E agora vocês querem me matarem. Por isso, recentemente eu participei de um podcast para tratar a respeito daquele versículo muito mal interpretado na maioria das igrejas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas entendem que você não pode estudar a Escritura, que se você estudar a Escritura você vai morrer. É bem estranho isso, né? Porque a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o fato é que, ao olhar para a lei, eles tinham uma interpretação carnal. Então, se você olha para a lei, apenas levando em consideração a letra, você está morto. Entretanto, o Espírito vivifica. Não é se você já foi pego alguma vez adulterando contra a sua esposa. É se você cobiça tudo e todas. Percebem? Se nós fôssemos olhar com olhares carnais para a lei, muitos ateus aí eram justificados. Porque tem ateus que nunca traiu sua esposa. Tem ateu que nunca matou. E aí? Como que fica? Mas não é como uma interpretação carnal. É o Espírito que vivifica. Por isso que ele diz assim, não me julguem pela aparência. Não interpretem a lei segundo a aparência exterior da letra. Antes, me julguem com a reta justiça. Vamos ver se vocês conseguem me julgar pela reta justiça.
Tanto que quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, eu não consigo enxergar crime nenhum nesse homem. Se você tem uma compreensão carnal sobre a lei, qualquer juiz pode julgar. Qualquer pessoa pode julgar. Então, como eles estavam fazendo o julgamento de Jesus Cristo com base carnal, Pôncio Pilatos não fala assim, olha, de acordo com o que vocês estão julgando ele, eu não consigo ver crime nenhum. E Pôncio Pilatos começa a questionar o próprio Jesus Cristo. Onde é que é o seu reino? Olha, meu reino não é deste mundo. Se vocês têm uma interpretação carnal da lei de Deus, vocês vão abrir precedentes para toda e qualquer injustiça. Roma tinha uma lei. Os judeus interpretavam a lei de maneira carnal. Então, segundo a ótica da lei romana, Pôncio Pilatos não enxergava crime. Só que como os judeus eles tinham uma leitura carnal da lei, então eles estavam utilizando da sua interpretação incorreta para julgar Jesus Cristo. Ao ponto deles implorarem para que soltasse um ladrão. Ou seja, eles estavam aqui transgredindo todas as leis de Deus. Porque se você tropeçar em uma única lei, você é responsável de todas as outras. Não é verdade? Vamos a algumas considerações. Queridos, se alguém quiser fazer a vontade dele, nós temos que ter aqui uma declaração sempre em mente. Pois entre todos os seres humanos, a razão humana naturalmente busca a experiência. Como eu havia dito aqui, qualquer pessoa que você for conversar, que ela é cética à Escritura Sagrada, se ela não presenciar no milagre, na ótica dela, ela jamais vai crer. E aí, como que nós aplicamos a isso? Porque aqui eu estou falando de pessoas que são ateias, mas e dentro da igreja? Nós vamos orar somente quando nós tivermos a certeza de que a oração será benéfica? Porque muitas vezes nós martelamos em nossas mentes. Não sei se eu vou orar por isso. Será que eu devo orar mesmo por isso? Amanhã eu oro. Colocamos diversos obstáculos para a oração. Como se tivéssemos a certeza de que amanhã aconteceria aquilo que nós precisamos, então eu oro hoje. O que nós não estamos levando em consideração, que a oração é um meio de graça. A oração ela já é benéfica por si mesmo. Nós já estamos experimentando o poder de Deus. A oração é o relacionamento do cristão com Deus. Se você, na sua casa, você não dobra os seus joelhos para orar a Deus, você não está tendo um relacionamento íntimo com Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Queridos, eu não lembro se eu disse aqui, mas se disse aqui, vou repetir novamente, não tem problema. Às vezes, nós vamos à história do cristianismo e enxergamos pessoas que vivenciaram sinais e maravilhas, milagres. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós não vamos viver isso. Você não vai ver algo sobrenatural de você flutuar, você caminhar sobre as águas. Mas esse é o nosso maior desafio. É quando nós não estamos enxergando nada e nos mantemos crentes em Jesus Cristo. Porque o maior milagre foi interno. Foi o coração de pedra ter sido transformado em um coração de carne.
Então, essa já deve ser uma razão plausível para que você não negligencie a oração na sua casa. Ore a Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Não haja como um ímpio. Não haja como um ateu. Vocês lembram daquele meu amigo que eu sempre destaco aqui, que ele é um ateu? E recentemente, eu postei lá no grupo, lá, uma conversa que eu tive com ele, né? Aí ele falou assim, mas eu não consigo entender, meu. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, ore a Deus. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou orar se eu não vou, se eu não acredito? Eu falei, ué, morrer você não vai morrer. Então, pô, ora, quem sabe ele abre o seu coração. Não tenham medo de orar, meus irmãos. As suas orações não devem ser motivadas por aquilo que pode acontecer na sua vida. É pelo simples fato de que já aconteceu na sua vida que você deve orar. Jesus, ele diz assim, o meu ensino não é de mim mesmo, mas é do Pai. Jesus, se ele executa a vontade do Pai, porque ele é igual a Deus. E nós? Como executamos a vontade de Deus? Somente quando nós estamos submissos a Cristo. Então, nós estamos aqui aprendendo sobre eclesiologia, aprendendo sobre membresia, a teologia joanina. Para quê? Para que nós desfrutamos dos estudos sobre escatologia, por exemplo? Sobre os 5 pontos do calvinismo. Por quê? É para que nós venhamos vencer debates na internet? Para que nós venhamos ganhar likes? Para que as pessoas saibam que nós temos conhecimento? É para isso? Nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo. Se o nosso ensino não glorificar a Cristo, nós estamos agindo como ímpios. Nós somos movidos pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho e a ação dele converter pessoas. Não somos nós que convertemos ninguém, mas é a ação do Espírito Santo. Então, se nós ensinamos assuntos que para algumas pessoas são difíceis, não é para a nossa vanglória, mas é para que Deus, e somente Ele, seja glorificado. A lei de Deus, ela é cumprida pela fé em Cristo. Eu não vou me delongar a respeito do dia do Senhor, sendo domingo, porque o irmão Leonardo já fez isso de uma maneira bem eloquente. Entretanto, nós sabemos que Cristo, ele morreu, desceu à sepultura, e ao 3º dia ele ressuscitou. E o dia da ressurreição é que marca o dia do Senhor. A igreja se reúne aos domingos, porque o domingo é o dia da ressurreição. Por isso que todo domingo é Páscoa. Agora, essas pessoas estavam querendo matar Jesus Cristo por causa do seu legalismo, acréscimo à lei de Deus. Então eles queriam dizer o que se deve fazer ou não no sábado. Para nós agora, o domingo. O dia do Senhor não é um conjunto de regras daquilo que você pode ou não pode fazer. O dia do Senhor, ele é um deleite para o cristão, para que nós venhamos aproveitá-lo de maneira piedosa, bíblica, participando da santa convocação, sendo ela de manhã e à noite, para que nós tenhamos tempo de orar ao Senhor, de meditar nas Sagradas Escrituras, de ler um bom livro. Agora, nós também não seremos aqui legalistas quanto a isso. Um irmão está passando por uma necessidade, seja ela física, financeira, espiritual.
Você não sairá da sua casa para ir socorrer o irmão? Você vai agir como um fariseu mesmo? Você está fazendo obra no dia do Senhor? Você é um falso profeta, você está trabalhando no dia do Senhor? Nós levamos em considerações obras de misericórdia, obras de necessidade. Será que nós procuramos adiantar todas as nossas atividades até sábado para que o domingo nós tenhamos mais tempo com Deus? Agora, você não conseguiu deixar, por exemplo, sei lá, um almoço pronto lá, não deu tempo. E aí, porque é o dia do Senhor, vai todo mundo morrer de fome aqui, ninguém vai comer. Percebe? Se você não se atentou, o leite do seu filho acabou. Precisa de leite para o seu filho. Vai deixar ele sem leite? Você não vai comprar porque você... Agora, tudo isso deve ser levado em consideração caso a caso. Você está querendo deixar tudo para você fazer no domingo? Ou as coisas que você faz no domingo são circunstanciais? Existe uma diferença de você querer fazer tudo no domingo e fazer porque não teve escolha. Tudo aquilo que deve ser evitado no dia do Senhor deve ser evitado. Nós não precisamos ir bater perna no shopping, fazer compras. Não precisamos fazer isso. Existem outros dias para nós fazermos isso. Agora, existem circunstâncias que nós devemos, por exemplo, nos alimentar. Como é que nós vamos fazer com um bombeiro, com um policial, com um médico, com um enfermeiro, com um porteiro, com um vigilante? Percebem? O ponto, queridos, é que nós devemos, quando nós pensarmos em executarmos alguma coisa no dia do Senhor, nós devemos olhar para Cristo. Em que isso Cristo é glorificado? Nem o Leonardo, nem eu temos aqui a pretensão de ser um fiscalizador de dia do Senhor. Mas o que nós queremos passar para os irmãos é que guardem o dia do Senhor de maneira piedosa, amando o nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando aqui, meus irmãos. Diante daquelas acusações, gostaria que todos prestassem bastante atenção. Cristo é chamado de endemoniado, de mentiroso, né? Insano. Ele faz alguma autodefesa? O que ele faz? Ele vai para o cerne da questão. Ele volta aquelas pessoas... Olha, vocês estão querendo me matar porque eu curei um homem no sábado. Ele não está nem se preocupando. E olha, eu não sou mentiroso não, hein? Não estou endemoniado não, estou certinho aqui. Ele não se preocupe em fazer isso. Ele chama o povo para o assunto central. Agora, é incoerência de nossa parte ver o nosso Senhor Jesus Cristo agindo dessa forma, e quando nós somos caluniados, acusados, somos malditos por outras pessoas, nós queremos fazer da mesma forma. Então ele diz que você é um mentiroso, ele diz que você é um falso, que você é um manipulador. E aí que ele disse? Qual o problema? Quem é que nos justifica? Isso acontece dentro das igrejas. Existem pessoas dentro de igrejas que sofrem com isso. Porque pessoas que eram para estar lá auxiliando, irmãos, estão maldizendo você pelas suas costas. E aí, a testosterona fala mais alto. Eu sou homem, eu vou ter que ir lá falar com ele. Não. Se você não for para exortá-lo, chamá-lo ao arrependimento, julgando segundo a reta justiça, não vá. Não vá. Se você está querendo ir lá, a gente tem mania de fazer isso, né? Eu vou lá que eu vou falar umas verdades para ele. Se você quer fazer isso, não vai. Você vai se prejudicar.
nós devemos levar em consideração os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino de Jesus, ele é honrado quando a verdade divina é revelada. Mas ele é deturpado quando por tradições humanas nós agimos. Então, queridos, nós precisamos aqui dar graças ao nosso Deus. Dar graças por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós é imensurável. E nós podemos descansar nele e se alegrar nele para todo sempre. Amém.